Eu nunca pensei que estaria escrevendo isso aqui. Sempre li os relatos no R True Off My Chest e pensava: cara, como esses caras não percebem os sinais? Hoje, o palhaço sou eu. Meu nome é Tiago, tenho 34 anos e estou casado com a Letícia há 6. Ou pelo menos eu achava que estava casado com ela. Nossa vida sempre foi estável. Eu trabalho com TI, ganho um salário honesto que nos permitiu comprar um apartamento legal em um bairro bom e viajar uma vez por ano. Letícia sempre foi o centro das atenções. Bonita, expansiva, o tipo de mulher que ilumina a sala quando entra. Eu, por outro lado, sou o cara que segura a bolsa dela e ri das piadas. Eu não me importava. Eu a amava. Ou amava a ideia que eu tinha dela. O clique não foi um grande evento. Foi uma sucessão de pequenas friezas. Sabe quando você abraça alguém e sente que está abraçando um manequim? Esse era o meu casamento nos últimos 8 meses. Letícia começou a frequentar uma academia de CrossFit Premium e, de repente, as roupas dela ficaram mais caras. O celular, que antes ficava jogado no sofá, passou a viver colado no peito dela, virado para baixo. Se eu perguntava qualquer coisa, a resposta era sempre a mesma. Nossa, Tiago, você está ficando paranoico. É trabalho, o grupo da academia é chato e não para de apitar. Mas o ápice, o momento em que minha vida virou um roteiro de filme de baixo orçamento, aconteceu no aniversário de 60 anos do meu sogro, o Sr. Alberto. Estava a família inteira, primos, tios, os amigos do golfe dele. Era uma festa elegante. Eu tinha acabado de pagar metade da conta do buffet, porque o Alberto estava meio apertado e eu quis fazer um agrado. Eu estava feliz, achando que estávamos em um momento de união. Até que o vinho começou a descer rápido demais para a Letícia. Ela sempre foi social, mas naquela noite havia uma agressividade nela. Ela estava conversando com uma prima sobre viagens e eu cheguei perto, coloquei a mão no ombro dela e brinquei. Pois é, ano que vem a gente vai tentar as Maldivas, se eu conseguir fechar aquele contrato novo. Ela se esquivou do meu toque, como se eu estivesse com as mãos sujas de lama. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Tentei aliviar. Acho que alguém já bebeu. Demais, né, amor? Vamos pegar uma água? Foi aí que a bomba explodiu. Letícia virou para mim com os olhos injetados. Ela não só falou alto, ela gritou. O salão inteiro, umas 50 pessoas, parou de falar no mesmo segundo. Não me toca, Tiago! Para de fingir que você é o provedor, o cara bem-sucedido. Sabe por que eu não quero ir para as Maldivas com você? Porque seria um tédio. Você é medíocre. Eu senti meu rosto esquentar. Tentei rir, sem graça. Letícia, para com isso, está todo mundo olhando. Que olhem, que saibam a verdade. Ela continuou, subindo o tom, com um sorriso cruel que eu nunca tinha visto. Você se acha o máximo porque paga as contas? Meu ex, o Rodrigo, ganhava o que você ganha em um mês em uma semana. E não era só dinheiro, Tiago. Ele sabia o que fazer com uma mulher. Ele era melhor na cama, era homem de verdade. Você? Você é só um quebra-galho. Eu só casei com você porque o Rodrigo não queria compromisso e eu precisei de alguém estável para bancar minha vida enquanto eu me recuperava. Você foi o step, Tiago. Só o step. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para o meu sogro, ele desviou o olhar, envergonhado. Olhei para a minha sogra. Ela estava pálida, mas o pior foi olhar para a Letícia. Não havia arrependimento nos olhos dela. Havia alívio, como se ela tivesse tirado um peso das costas ao me humilhar na frente de todas as pessoas que eu respeitava. Eu não gritei. Eu não fiz cena. Eu simplesmente peguei a chave do meu carro e saí. Enquanto eu caminhava pelo estacionamento, ouvi a voz dela ao fundo, rindo e dizendo para a prima: Finalmente eu falei! Dirigi por 2 horas sem rumo. A frase, você é só um quebra-galho, ecoava na minha mente como um sino de igreja. Cada esforço que fiz, cada hora extra, cada vez que abri mão de algo por ela, tudo foi para ser o plano B de alguém que ainda sonhava com o plano A. Cheguei em casa e não chorei.
Eu entrei no nosso quarto, peguei um lençol e fui para o sofá. Mas antes de deitar, algo me impulsionou. Fui até o escritório, abri a gaveta onde ela guardava o iPad antigo que raramente usava. Ela tinha trocado a senha do celular, mas o iPad ainda estava conectado ao iMessage dela. Sentei no chão gelado e comecei a ler. O que eu encontrei ali me fez perceber que a humilhação na festa foi apenas a ponta do iceberg. Ela não estava apenas tendo uma recaída emocional pelo ex. Ela estava vivendo uma vida dupla que envolvia não só o tal Rodrigo, mas um desvio de dinheiro das nossas economias que eu nem imaginava. Ali, naquele chão frio, o Thiago Bonzinho morreu. Eu não ia pedir o divórcio naquela noite. Eu não ia acordá-la com gritos. Se eu era o quebra-galho que bancava a vida dela, ela estava prestes a descobrir o que acontece quando o suporte é removido debaixo de uma estrutura podre. Comecei a tirar fotos de todas as conversas, nomes, datas, locais de encontro e, principalmente, as conversas dela com a mãe, onde ela admitia que estava escondendo parte do bônus que recebeu no trabalho em uma conta separada, enquanto eu pagava o aluguel e as despesas sozinho. O plano começou a se formar na minha cabeça. Se ela queria um homem de verdade, ela teria que aprender a viver sem o quebra-galho aqui. Mas eu não ia sair de mãos abanando. Amanhã cedo, minha primeira ligação não será para ela. Será para o Dr. Arnaldo, o advogado de divórcios mais implacável da cidade, que por acaso é meu cliente de TI e me deve um favor enorme. Letícia acha que me destruiu naquela festa. Ela não faz ideia de que apenas me deu o combustível que eu precisava para aniquilar o mundo perfeito que ela construiu em cima das minhas costas. A manhã seguinte à festa foi a mais silenciosa da minha vida. Letícia chegou em casa às 4 da manhã, tropeçando nos sapatos e exalando um cheiro de gin e arrogância. Eu continuei deitado no sofá, fingindo dormir, enquanto ouvia o som dela entrando no quarto e desabando na cama. Na cabeça dela, o quebra-galho estaria lá de manhã, com os olhos vermelhos de chorar, implorando por uma explicação ou pedindo perdão por não ter sido homem o suficiente. Ela não poderia estar mais errada. Às 7 da manhã, eu já estava na cozinha. Fiz café, tomei um banho frio e vesti meu melhor terno. Quando ela acordou por volta das 10, com uma ressaca visível, ela entrou na cozinha esperando uma cena. Ela me olhou de cima a baixo, um sorriso de deboche ainda pendurado nos lábios. Nossa, Thiago, vai para algum enterro? Ou decidiu finalmente tentar parecer um homem de negócios? Ela disse, servindo-se de café. Eu não olhei para ela. Continuei lendo o jornal no tablet. Minha calma parecia irritá-la mais do que qualquer grito. Eu vou trabalhar, Letícia. Temos contas para pagar, lembra? Alguém precisa sustentar esse seu padrão de vida premium. Ela revirou os olhos. Ai, não comece com o drama da festa. Eu estava bêbada, mas não disse nenhuma mentira. Se você ficou ofendido, o problema é seu. Eu apenas assenti, peguei minha pasta e saí. Mas eu não fui para o escritório de TI. Fui direto para o prédio espelhado no centro da cidade, onde o Dr. Arnaldo me esperava. Arnaldo é o tipo de advogado que faz tubarões parecerem peixinhos dourados. Quando mostrei os prints do iPad e os extratos que eu tinha conseguido baixar durante a madrugada, ele deu um sorriso que me deu calafrios. Thiago, meu amigo, ela não só te humilhou, ela facilitou sua vida, disse ele girando uma caneta de ouro. No Brasil, a traição em si não altera muito a partilha de bens, mas o que ela fez aqui, esse desvio de patrimônio para contas ocultas e o uso de dinheiro do casal para sustentar esse tal Rodrigo, isso configura fraude à partilha. Vamos fazer ela engolir cada centavo. O plano foi traçado. Eu não pediria o divórcio ainda. Arnaldo me instruiu a manter as aparências por mais 2 semanas. Deixe ela se sentir segura. Deixe ela achar que você aceitou a humilhação. Enquanto isso, vou contratar um investigador para pegar o flagrante físico. Se tivermos fotos dela com o ex usando o seu carro ou no seu apartamento de veraneio, o juiz vai olhar para ela com outros olhos. As 2 semanas seguintes foram um exercício de atuação digno de Oscar. Eu voltei para o quarto,
mas não a tocava. Eu a levava para jantar, pagava a conta, ouvia ela falar no celular com o tal Rodrigo. Sim, ela parou de esconder achando que eu estava domado. Ela chegava a rir ao telefone enquanto eu estava no mesmo cômodo. Ele está aqui. Não, ele não fala nada. É um tapete, Rodrigo. Um tapete caro. Ela dizia, sem o menor pudor. O que ela não sabia era que o tapete tinha instalado câmeras escondidas em cada canto da casa, inclusive no quarto. E o que eu vi naquelas gravações destruiria qualquer homem comum. Letícia não só me traía, ela zombava da minha família, planejava como ia me tirar o apartamento e, para minha total surpresa, ela estava ajudando o tal Rodrigo a montar um negócio com o meu dinheiro que ela vinha desviando da nossa conta conjunta há meses. O investigador, um cara chamado Marcos, me ligou na terça-feira. Tiago, você não vai acreditar. O tal Rodrigo não é nenhum empresário de sucesso. O cara é um golpista de marca maior. Ele já tem 3 processos por estelionato sentimental. Ele usa mulheres como a sua esposa para se financiar. E tem mais. Ele não está só com ela. Peguei ele com outra mulher ontem no mesmo hotel que ele frequenta com a Letícia. Uma risada amarga escapou da minha garganta. Então, o homem de verdade, o cara que era melhor que eu, era apenas um parasita que estava usando a Letícia, enquanto ela me usava. O karma estava sendo mais rápido do que eu esperava. No dia seguinte, Letícia veio com uma conversa doce, aquela doçura falsa que precede um pedido de dinheiro. Amor, sabe o que é? Minha mãe está precisando de uma reforma na cozinha dela. E como você é tão generoso, eu estava pensando se não podia me dar uns 20 mil reais do seu bônus deste mês. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Claro, Letícia. Tudo pela sua família. Vou transferir na sexta-feira, pode ser? Ela brilhou. Veio me dar um beijo no rosto que eu esquivei fingindo buscar um documento. Você é um fofo, Tiago. Sabia que podia contar com você. Sexta-feira era o dia D. Era o dia da grande festa de inauguração do novo escritório do Dr. Arnaldo, para o qual Letícia insistiu que fôssemos para ela poder desfilar seu novo vestido de 5 mil reais que eu, teoricamente, paguei. Naquela manhã, enquanto ela passava o dia no salão de beleza, eu fiz as malas. Não as minhas, as delas. Coloquei tudo em sacos de lixo pretos. Chamei um caminhão de mudança e mandei entregar tudo na casa da mãe dela, com um bilhete grampeado. Aqui está o resto do quebra-galho. Liguei para o banco e cancelei todos os cartões dependentes. Removi o nome dela da conta conjunta e transferi o saldo para uma conta que ela não tinha acesso, com autorização judicial prévia que Arnaldo conseguiu devido às provas de fraude dela. Às 19 horas, ela me mandou uma mensagem. Onde você está? Já estou pronta. Me busca no salão? Eu respondi. Vá direto para o evento do Arnaldo. Tenho uma surpresa para você lá. O presente de homem de verdade que você tanto queria. Eu cheguei ao evento 10 minutos antes dela. O salão estava cheio. Arnaldo me cumprimentou com um aceno discreto. Quando Letícia entrou, ela estava deslumbrante. Ela procurou por mim com o olhar, pronta para mais uma noite de humilhações veladas ou pedidos de luxo. Eu caminhei até o palco onde o Arnaldo estava fazendo um brinde. Pedi o microfone. Letícia sorriu, achando que eu ia fazer alguma declaração pública de amor ou renovação de votos para compensar o vexame da semana passada. Ela até se posicionou perto do fotógrafo, ajustando o decote. Boa noite a todos, comecei, minha voz firme como nunca. Eu queria agradecer a presença de todos e fazer um agradecimento especial à minha esposa, Letícia. Ela me ensinou muito nestas últimas semanas. Me ensinou o valor de um quebra-galho. E como hoje é uma noite de celebrações, eu decidi dar a ela o que ela mais queria, a liberdade para ficar com um homem que é melhor que eu em tudo. O rosto de Letícia congelou. O salão ficou em silêncio absoluto. O Dr. Arnaldo aqui presente já entregou a notificação de despejo e o processo de divórcio litigioso por fraude patrimonial para o advogado da Letícia há exatamente 5 minutos. Ah, e Letícia? O Rodrigo mandou um abraço. Ou melhor, a outra namorada dele mandou.
As fotos de vocês três no hotel estão no envelope que deixei na mesa de entrada para quem quiser ver. Eu larguei o microfone. O silêncio durou 3 segundos antes de começar o burburinho. Letícia tentou gritar, tentou avançar em mim, mas o Arnaldo já tinha seguranças prontos para escoltá-la para fora. Ela não tinha mais chaves de casa, não tinha mais cartões de crédito e agora não tinha mais a dignidade que tentou tirar de mim. Mas o golpe final ainda estava por vir. O que eu descobri sobre o passado do pai dela e a dívida que ele tinha comigo mudaria o jogo de humilhação para aniquilação total. O silêncio que se seguiu à minha saída do salão foi o som mais doce que já ouvi. Enquanto Letícia era escoltada para fora, gritando impropérios que só confirmavam para todos os presentes o tipo de pessoa que ela era, eu entrei no meu carro e simplesmente respirei. Pela primeira vez em anos, o ar não parecia pesado. Mas a vingança, para ser completa, não pode ser apenas barulhenta. Ela precisa ser cirúrgica. No dia seguinte, a realidade caiu sobre a Letícia como uma tonelada de tijolos. Ela tentou entrar no nosso apartamento, mas as fechaduras eletrônicas tinham sido trocadas às 18 horas do dia anterior. Ela tentou usar o cartão de crédito para pagar um hotel, mas a conta estava bloqueada. Quando ela finalmente chegou à casa da mãe dela, encontrou os sacos de lixo pretos rasgados na calçada, porque o caminhão de mudança simplesmente despejou tudo lá conforme as minhas instruções. O homem de verdade, Rodrigo, desapareceu como fumaça. Assim que ele soube que as contas da Letícia foram congeladas e que o nome dele estava envolvido em um processo de fraude patrimonial, ele bloqueou o número dela. O amor da vida dela não passou de um parasita que saltou do hospedeiro assim que o sangue parou de correr. 3 dias depois, recebi uma ligação do meu sogro, Alberto. A voz dele estava trêmula, sem nada daquela imponência que ele exibia nos jantares de golfe. Tiago, meu filho, o que você fez? A Letícia está em frangalhos. A minha conta bancária. Por que os advogados bloquearam o aporte que você ia fazer na minha empresa? Eu sorri para o telefone, olhando para a vista da cidade do meu novo escritório. Alberto, eu não fiz nada. Eu apenas parei de fazer. O aporte foi cancelado porque o dinheiro que eu usaria para salvar a sua empresa era o mesmo que a sua filha estava tentando desviar para o amante. Considere isso uma lição familiar sobre integridade. O processo de divórcio foi rápido. Com as provas de traição, a humilhação pública documentada e, principalmente, as evidências de que ela estava escondendo bônus salariais para não partilhar, o juiz não teve piedade. Ela não conseguiu 1 centavo do meu patrimônio anterior ao casamento. Pelo contrário, ela foi condenada a restituir metade do valor que desviou da nossa conta conjunta durante o último ano. A última vez que vi Letícia foi na audiência final. Ela não parecia mais a mulher radiante que iluminava as salas. Estava pálida, com olheiras profundas e vestindo uma roupa simples. A academia de CrossFit e as roupas de grife tinham ficado no passado. Ela tentou se aproximar de mim no corredor. Você se sente bem, Tiago? Destruindo a minha vida por causa de um erro? Por causa de umas palavras ditas no álcool? Ela perguntou com a voz carregada de veneno, mas os olhos cheios de medo. Eu parei, olhei bem no fundo dos olhos dela e respondi com a maior calma do mundo. Eu não destruí sua vida, Letícia. Eu apenas parei de segurar o peso dela para você. Você queria um homem de verdade, não queria? Pois bem, um homem de verdade sabe o seu valor e não aceita ser o quebra-galho de quem não tem caráter. Boa sorte pagando as prestações do seu novo mundo. Eu saí do tribunal e não olhei para trás. Hoje, 6 meses depois, minha vida é irreconhecível. Recuperei meu amor próprio e investi o dinheiro que antes ia para os caprichos dela em mim mesmo e na minha empresa. Comecei a viajar, mas sozinho ou com amigos que realmente se importam comigo. Recentemente vi uma foto dela em uma rede social de um conhecido. Ela está morando em um apartamento minúsculo na periferia, trabalhando em um emprego administrativo que ela sempre desprezou e, ao que tudo indica, o tal Rodrigo foi preso por um golpe em outra cidade. O Reddit estava certo. O clique dói, o confronto assusta,
mas a liberdade de não ser mais o step de alguém é a melhor sensação do mundo. Dizem que o melhor tipo de vingança é viver bem. Se for isso, eu estou sendo terrivelmente vingativo. Minha conta bancária está cheia, minha consciência está limpa e minha cama... Bom, agora ela só recebe quem realmente merece estar nela. Para todos os quebra-galhos que estão lendo isso, acordem. Às vezes, a pessoa que você está carregando nas costas é a mesma que vai te dar uma rasteira assim que encontrar um par de sapatos mais caros.